Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, dando continuidade às equações do segundo grau, hoje nós vamos ver como resolver uma equação do segundo grau incompleta. Como que nós podemos resolver? Por quê? Porque nós já vimos a equação do segundo grau completa, onde nós aplicamos a fórmula de Bhaskara e também temos alguns vídeos de resolução de equação do segundo grau completa por meio da regra da soma e produto de raízes. E o vídeo de hoje nós vamos ver como resolver as equações do segundo grau incompletas. Então, se você tem dúvidas sobre esse tipo de resolução, lembre-se de assistir o vídeo aí até o final. Vamos lá, então. Então, nós vamos ver agora os exemplos de equações do segundo grau incompletas. Aqui nós temos o modelo dela, a lei de formação da equação do segundo grau completa, que nós já vimos como resolver. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, aqui nós vamos ter o a, ele tem que ser diferente de zero, porém, nós temos alguns casos, e quando o b for igual a zero? Quando nós temos aqui o coeficiente do x, que é o b, igual a zero, como que nós resolvemos? E também nós podemos ter o caso quando o C for igual a zero. Como que se resolve? Então, nós vamos ver agora como fazer essa resolução. Então, quando nós tivermos uma equação do segundo grau com B igual a zero, ela vai ser do tipo ax ao quadrado mais c, porque aqui no B nós vamos ter zero, zero vezes o x vai zerar. Então, o modelinho dela vai ser ax ao quadrado mais c igual a zero. Vamos ver como resolver? Ó, nós isolamos o x ao quadrado igual, então o c que estava somando vai para o outro lado da igualdade subtraindo, e o a que estava multiplicando o x ao quadrado vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então vai ficar x ao quadrado igual a menos c sobre a. Só que nós não queremos o valor do x ao quadrado, nós queremos o valor do x, que é o valor da raiz dessa equação. Então, nós isolamos o x, só que nós precisamos tirar a raiz quadrada. Então, extraindo a raiz quadrada vai ficar x, porque nós vamos simplificar o expoente do 2 com o índice da raiz quadrada, resulta só em x, igual, aí nós colocamos dentro da raiz, que está aqui, o menos c sobre a. Fica mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Então, isso que nós vamos aplicar para resolver quando nós tivermos uma equação do segundo grau incompleta com b igual a zero. Vamos ao exemplo de resolução. Aqui está a nossa equação incompleta, 9x ao quadrado, então nós temos o a e o x ao quadrado, menos 49. Então, o 49 é o nosso c, menos 49 é o nosso c. E o b é igual a zero, nós não temos o valor. Então, aqui nós vamos aplicar a resolução dessa forma que nós vimos. Vamos lá, então. Nós temos aqui x ao quadrado, vamos começar por aqui, poderia ir direto aqui, mas vamos fazer passo a passo para vocês entenderem. Então, x ao quadrado igual, então, menos c, menos da fórmula, menos, e o c nosso aqui, nesse exemplo, é menos 49, coloquei entre parênteses, dividido pelo a, que é o 9. Dando continuidade, como que vai ficar? Nós vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, vai ficar x igual, mais ou menos, aqui nós temos menos com menos, vai dar mais 49 sobre 9. Agora é só extrair a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49, e a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, a nossa raiz, as nossas raízes aqui serão mais 7 terços e menos 7 terços. Então, quando b for igual a zero, dessa forma que vocês vão resolver. Agora, nós vamos ver o exemplo de quando o nosso c for igual a zero. Como que nós vamos resolver essa equação incompleta? Nós vamos resolver... primeiro, olhamos para o modelinho dela, ax ao quadrado mais bx. Então, o c é igual a zero, nós não temos o valor do c.
A resolução é colocar o x em evidência, porque nós temos o x aqui com o b e temos o x ao quadrado aqui com o a. Então, colocamos o x em evidência, multiplicando entre parênteses o ax mais b. Voltando aqui, fazendo a distributiva, ó, x vezes ax, nós teremos ax ao quadrado. X vezes o b, nós teremos bx, certo? Igual a zero. Vamos ver o primeiro caso, então. No primeiro caso, uma das raízes que vai zerar, por quê? Porque tudo isso tem que ser igual a zero, vai ser o x aqui de fora, que está em evidência. Quando ele for zero, ele vai zerar toda essa equação. Então, a primeira raiz já vai ser zero, isso nós já sabemos. E no segundo caso, nós temos que o que está dentro do parênteses vai ter que ser igual a zero também. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso isolando o x. Então, vai ficar ax igual a menos b. Por quê? Porque o b foi para o outro lado da igualdade. Isolando o x, nós ficamos com menos b sobre o a, porque o a estava multiplicando o x, foi para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, isso que nós vamos aplicar aqui. Nós teremos o primeiro passo e o segundo passo. Vamos ver um exemplo. Então, aqui nós temos a equação incompleta, nós temos o a igual a 2 e o b igual a 2 também. O c é igual a zero, não temos. Então, nós vamos aplicar esse modelo de resolução. Inicialmente, ó, colocando o x em evidência, x vezes 2x entre parênteses mais 2. Ó, fazendo a distributiva, x vezes 2x, volta para cá, 2x ao quadrado. X vezes o 2, 2x. Então, nós já colocamos aqui na forma fatorada dela. Aí, nós temos o primeiro passo, que o x aqui, a nossa primeira raiz, vai ser igual a zero. E agora vamos fazer o segundo passo, que é pegar o que está dentro dos parênteses e igualar a zero. Aí nós vamos resolver. Resolver como? Identificando quem é o a e quem é o b, que é o 2 e 2, tanto o a quanto o b vale 2. E vamos substituir aqui nesta fórmula. Então, vai ficar x igual menos b sobre a. O b é 2, vai ficar menos 2. E o a é 2. Então, fica menos 2 dividido por 2. O nosso x será igual a menos 1. Então, aqui nós temos as duas raízes dessa equação do segundo grau, que serão menos 1 e 0. E, por fim, sobre as equações do segundo grau incompletas, também nós podemos ter um exemplo de quando o b é igual a zero e o c também é igual a zero. Nós vimos anteriormente um momento que nós temos o valor para o b e não temos para o c, e nós temos valor para o c e não temos para o b. Agora nós vamos ver quando os dois valem zero. Como que nós vamos resolver, certo? Então vamos ver aqui um exemplo, ó. Quando o b e o c for igual a zero, nós teremos apenas o ax ao quadrado igual a zero, correto? Então, vamos ao exemplo. Por exemplo, nós temos aqui o a vale 7, x ao quadrado igual a zero. Como que nós podemos resolver? Nós podemos resolver isolando o x. Então, isolando o x, x ao quadrado igual a zero sobre 7. O 7 estava multiplicando, foi para o outro lado da igualdade dividindo. Agora, nós vamos extrair a raiz quadrada, porque nós não queremos o valor do x ao quadrado, e sim o valor do x. Então, fica a raiz quadrada de x ao quadrado igual a mais ou menos raiz de zero. Isso nos resulta em x igual a zero. Ah, professora, mas por que não está mais ou menos zero? Porque o zero vale zero. Ele não tem nem mais nem menos, ele simplesmente vale zero. Então, a raiz dessa nossa equação será o próprio zero. Às vezes aparece mais zero e menos zero, não tem problema algum. Então, vamos fazer mais um exemplo. Menos 2x ao quadrado igual a zero. Como nós já sabemos que vai resultar em zero, nós não precisamos calcular, porque nós já fizemos aqui. Então, nós sabemos que essa raiz também será igual a zero. Então, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Se tiverem dúvidas,
Deixem aí nos comentários, se gostaram do vídeo, curtam o vídeo e lembre-se, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.